1976, um drama de baixo orçamento acabou tendo a maior bilheteria do ano, ganhou um Oscar de melhor filme, gerou uma das franquias mais queridas do cinema e virou um clássico reverenciado em muitos outros filmes. Hoje a gente vai comentar sobre Rocky, um lutador. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. Hoje a gente vai inaugurar com esse vídeo 2 novos quadros aqui do canal. Em um deles a gente vai comentar sobre os ganhadores do Oscar de melhor filme de todos os tempos e no outro quadro, o das antigas, a gente vai trazer filmes clássicos que marcaram o cinema de várias décadas, mas que talvez as gerações mais novas não conhecem. E, obviamente, a gente aceita sugestões de vocês, comentem quais filmes vocês querem que a gente traga pra cá. E hoje a gente comenta sobre Rocky, um lutador, que além de se enquadrar nessas duas categorias, ele é um dos meus filmes preferidos. Não é à toa que o meu cachorro, que vocês ouvem latir aqui de vez em quando, se chama Rocky em homenagem ao lutador de bom coração, protagonista desse filme. Rocky é um filme de 1976, dirigido pelo John J. Avildsen, com roteiro do próprio Sylvester Stallone. Ele ganhou 3 Oscars em 77, melhor filme, melhor direção e melhor edição, além de ter sido indicado a 9 categorias. Nesse filme, a gente vai acompanhar Rocky Balboa, um lutador de um clube bem pequeno de um bairro de classe trabalhadora lá da Filadélfia, que ganha a vida fazendo bicos, cobrando dívidas para um agiota. Até que um campeão dos pesos pesados resolve chamar o Rocky para uma luta e a gente vai acompanhar a jornada de treinamento dele para esse novo desafio. E a história desse filme é muito interessante. Ele é um filme de baixo orçamento, mais ou menos $1 milhão, e por causa disso, várias questões na produção do filme tiveram que ser adaptadas e improvisadas lá. Tanto que alguns familiares do Stallone, eles participaram da produção. Inclusive, o irmão dele e o pai dele aparecem no filme. O irmão dele, o Frank Stallone, cantando ali numa esquina do bairro, e o pai dele aperta o gongo da luta dele. E, não menos importante, o Butkus Stallone, o cachorro dele, é acreditado no elenco do filme. E tem uma história muito conhecida e interessante que o próprio Stallone conta, que antes dele conseguir vender o roteiro desse filme, ele teve que vender o cachorro porque ele não tinha grana nem para alimentar o pequeno Butkus. E assim que ele conseguiu vender o roteiro de Rocky, o filme começou a ser produzido, ele foi atrás e conseguiu o Butkus de volta e ele aparece no filme, inclusive. O Stallone, ele escreveu esse roteiro em poucos dias depois de ver uma luta mesmo, e ele só aceitou vender se interpretasse o protagonista. O filme começa apresentando o personagem, o Rocky Balboa, e o seu contexto, seu cotidiano, sua vida. A gente vai vendo que ele é um sujeito sem muita grana, sem muito estudo, bem simples, e que, apesar de ser lutador, boxeador, trabalhar ali para um agiota, ele não é um típico brutamontes. E isso o filme mostra desde aí o comecinho. Tanto que na primeira sequência, logo depois da cena inicial de luta, a gente vê o Rocky passeando, vendo uma vitrine cheia de filhotinhos de cachorro, indo lá brincar com os filhotinhos de cachorro. Inclusive o personagem diz mais de uma vez que ele só luta porque não sabe dançar nem cantar. E a gente vai ver como ele, além de ser humilde, ele se preocupa muito com as pessoas em sua volta. Ele andando ali pelas ruas do bairro, conhece todo mundo conhece ele, e ele vai se preocupando com a vida das pessoas. Ele até dá uns conselhos ali para uma adolescente lá que ele acha que é muito nova para estar ali na rua. Então tem um senso de comunidade muito grande passado aqui no filme. E esse senso de comunidade, na verdade, é um traço bem essencial dos filmes Rocky, do personagem e de todas as outras sequências, né? Essa importância das pessoas na vida do personagem. E tudo isso é reforçado também, por exemplo, pelo design de produção,
de como a gente vê ali as ruas e nas condições da casa do Rock, que é muito simples, muito pequeno, sujo, pobre, no próprio figurino do personagem, que tem vários rasgos. Então, gente, com tudo isso, não tem como a gente não se identificar com o Rocky Balboa, não tem como a gente não torcer por esse personagem. E a atuação do Stallone reforça essa identificação. Inclusive, até hoje, muita gente não consegue direito separar o Rocky do Stallone, né? O Stallone tem alguns personagens icônicos, tipo o Rocky e o Rambo, e não tem como separar ele desses personagens. Mas não só a atuação do Stallone nesse filme é muito marcante, como todas as atuações no geral. Elas são muito naturais, elas são muito verdadeiras. E as principais pessoas que estão ali convivendo com o Rocky, que a gente vai conhecendo aí no primeiro ato, são o Mickey, o treinador ranzinza do clube dele lá, interpretado pelo Burgess Meredith, que já era um ator veterano nessa época. O melhor amigo do Rocky, o brutão Paulie, interpretado pelo Burt Young. E a irmã dele, a Adrian, interpretada pela Talia Shire, por quem o Rocky tem um crush ali desde o começo, mas ela não dá muita bola pra ele não. Inclusive a Talia Shire foi indicada ao Oscar pela atuação dela e é muito legal ver como a Adrian vai evoluindo. No começo ela é muito fechada, muito tímida, muito insegura e aos poucos, com a ajuda do Rocky inclusive, ela vai se abrindo, se expandindo, se tornando mais segura. A gente vê isso na atuação, a gente vê isso nas roupas dela. Em um documentário sobre o filme, o Stallone comenta que para ele, Rocky é uma história de amor entre esses dois desajustados que acabam encontrando um no outro seu apoio, sua cara metade. Quem imaginaria? E o ponto de virada do filme inicia quando a gente conhece Apollo Creed, interpretado pelo Carl Weathers, que é um grande boxeador, é o campeão dos pesos pesados da época, que ia ter uma luta e o adversário dele se contundiu. Aí ele e os empresários dele, como uma forma de publicidade, de não perder dinheiro, tem uma ideia de fazer uma luta do Apollo contra algum lutador desconhecido. E depois de umas análises ali, eles resolvem que esse lutador vai ser o Rocky Balboa, o Italian Stallion. Eles só não contavam que essa luta ia ser tão difícil assim. E o Apollo Creed, apesar de ser o adversário ali do Rocky na luta, de ter essa questão da publicidade, ele tá longe de ser um vilão. O personagem tem muito carisma e a importância dele vai crescendo, inclusive, nas sequências desse filme. Então, o filme é muito mais focado em acompanhar essa jornada de treinamento do Rocky para esse desafio do que criar essa dicotomia entre os dois. Apesar do claro contraste de riqueza e condição financeira entre os dois. E pela diferença das condições de treinamento e do nível mesmo, né? Pouca gente acredita na vitória do Rocky. Tem uma cena bonita em que o Rocky tá ali meio desacreditado e ele vai pro estádio e a gente vê um cartaz bem grandão do Apollo e a câmera muda o ângulo e ali tá o cartaz do Rocky, bem grandão assim também. E aí o Rocky comenta com uma pessoa que tá lá cuidando do estádio que os shorts dele tá com a cor errada. E a pessoa responde, ninguém se importa mesmo. E pra quem não viu o filme, todo esse roteiro pode parecer um discurso meio de coach, meio meritocrático. E o filme realmente tem um pano de fundo dos Estados Unidos como uma terra de oportunidade para as pessoas, mas a construção dos personagens e o roteiro não deixam isso ser banal. E até mais do que isso, o principal foco do filme e do Rocky não é a vitória em si, é acompanhar esse processo de esforço pessoal para aproveitar essa oportunidade que é tão rara ali para o Rocky e para o contexto que ele vive. É uma oportunidade que ele nunca imaginou que teria e mais do que isso, aquele senso de comunidade que eu comentei, a importância que os amigos e que as pessoas próximas têm para ele, o que vai ser evidenciado inclusive no desfecho do filme.
E apesar das lutas não serem o foco do filme, não quer dizer que não houve um cuidado com as cenas delas. São bem feitas e no documentário que eu comentei, o Stallone comenta que eles mudaram de coreógrafo 3 vezes até achar alguém que eles achavam que faria uma diferença, que faria coreografias bem verossímeis e diferentes do que tinha de filme de boxe até então. Outra coisa que eu gosto muito nesse roteiro é como algumas falas e algumas cenas elas vão sendo referenciadas depois ao longo do filme. E aí você vai entendendo o motivo que elas foram ditas, o motivo que elas apareceram e tudo isso é muito legal, é uma construção de roteiro bem redondinha. Tudo isso permeado pela trilha sonora incrível do Bill Conti, que ficou marcada como uma das trilhas mais lembradas do cinema. Principalmente, mas não só, pela música Gonna Fly Now, que toca na cena de treinamento mais icônica do cinema, referenciada milhões de vezes depois disso. Ela ficou muito marcada pela simplicidade ali de meios que o Rocky tinha para treinar. A gente vê ele treinando com tijolos nas mãos ali para fazer peso. E essa cena foi uma das primeiras do cinema a usar Steadicam. Então eles puderam filmar várias cenas do Rocky correndo e a câmera ficava ali paradinha, bem estável. Então a gente vê o Rocky correndo de frente e tem uma parte linda que a gente vê ele correndo de lado com um navio de fundo assim, tocando essa música, não tem como não se animar. E, obviamente, essa cena termina com a clássica subida dele nas escadarias do Museu de Arte da Filadélfia. Gente, se você não se animar vendo essa cena, não sei o que te anima. E a trilha também tem momentos de maior descrição e melancolia, nos momentos mais tristes, ali só com um pianinho tocando ali um tema, até que ela cresce de forma emocionante no final do filme. Sério, não tem como não se emocionar com aquela cena final tocando a trilha do Bill Conti. E lembrando que em questão de trilha sonora, Rocky 3 também gerou um outro clássico, Eye of the Tiger, do Survivor, que foi escrita para esse filme e depois se vinculou com essa imagem de boxe para sempre, né? Quem que ouve Eye of the Tiger e não pensa em boxe hoje em dia? Então, gente, por isso e por muito mais, porque parece que tem muita coisa para falar desse filme, esse drama de baixo orçamento acabou arrecadando 200 milhões de dólares e virando um clássico tão querido por tantas pessoas no mundo inteiro. As sequências são Rocky 2 a Rocky 5, Rocky Balboa e Creed 1 e 2, que são os mais recentes. E todas elas têm algum tipo de participação do Stallone, que inclusive dirigiu algumas. E se você ficou com saudade de ver esse filme, ou se você ainda não assistiu esse clássico, ele está disponível para streaming no Telecine e no Now. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês se inspirem e se emocionem com Rocky. E por favor, comentem aqui o que vocês acham desse filme, dessa sequência, desse personagem tão querido e tão bondoso. Deem um like no vídeo, se inscrevam no canal, comentem, sugiram outros filmes pra gente trazer e a gente volta logo. Até a próxima!